começando mais uma sexta-feira, mais um Café com Conto. Mais uma vez que eu tenho o prazer de vir aqui contar uma história para vocês e dividir um pouquinho do que eu penso, do que eu conheço, do que eu sei, do que eu sinto, dividir um pouquinho da minha vida com vocês. Antes de mais nada, que sexta-feira passada não teve, falha minha. Tem café, tá, gente? Eu nem devia estar tomando café, mas tô precisando. Então, faça o seu. E eu vou começar esse Café com Conto hoje falando que a gente tinha combinado de não ter conto. Mas, como algumas pessoas pediram conto, eu fiquei tendenciosa a gravar um conto. E eu achei, por acaso, eu estava pesquisando um conto curto sobre ciclos e coisas assim. E eu achei a minha professora de contoterapia, a Ana Rosseto, falando desse conto. Mais uma vez ela trouxe um conto para mim. E é um conto super potente, muito lindo. Então, vamos lá, se conectem. Sempre que a gente vai ouvir algo, a gente tem que permitir que a história nos penetre. Então, assim, se deem permissão de serem atravessados por essa história, abram os corações, abram, os ouvidos da alma e se conectem e permitam que essa história atravesse vocês. Era uma vez um regato que nasceu na sua nascente lá em cima, longe, muito longe. E ele veio, percorreu montanhas rochosas, vales profundos, percorreu florestas e percorreu gramas. E ele era um regato feliz. Ele gostava de ser água, ele gostava do que ele era, ele gostava de ser fluido, ele gostava de cruzar os lugares. Ele era um regato determinado. E ele foi indo e foi fluindo e foi mudando o seu percurso, até que um dia, ele esbarrou em alguma coisa. E ele olhou e era um deserto. E ele pensou, eu já passei por dificuldade antes. Concentrou toda a sua força e tentou se forçar deserto adentro. Mas ele percebeu que quanto mais ele forçava para dentro do deserto, mais ele sumia. Suas águas iam sumindo. Então ele para. E ele pensa, meu Deus, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço para vencer esse deserto? E ele escuta lá longe, quase como se fosse um sussurro, quase como se fosse algo que ele já soubesse. Confia no vento. Se entrega para o vento. Ele fala, mas como? Eu não posso me entregar para o vento. Porque se eu me entregar para o vento, eu tenho que deixar de ser água, eu tenho que deixar de ser quem eu sou. E eu não quero deixar de ser quem eu sou. Eu sou feliz com quem eu sou. Eu não quero. Como é que isso pode acontecer? E aí esse sussurro falou, confia no vento. Se entrega aos braços do vento. Ele vai te carregar por todo o deserto e vai te precipitar como chuva, lá do outro lado. Mas você tem que confiar no processo. E ele fala, mas como é que eu vou saber se isso é verdade? Como é que eu vou saber que eu não vou mudar? Eu não quero mudar. E a voz fala, você não vai saber. Você tem que confiar. E mais, você vai mudar. Não tem como você permanecer o mesmo. Quer você vá, quer você fique. Você está em constante mudança. Então, o regato, de repente, sentiu vindo quase como se fosse uma memória de que um dia ele já esteve nos braços do vento. E aos poucos ele foi se entregando e foi virando vapor. E foi virando vapor, e foi se entregando aos braços do vento. E o vento foi ventando, e foi carregando o vapor, que foi virando uma nuvem, e que foi se precipitando lá, do outro lado do deserto. E ele virou água de novo, mas nunca mais a mesma água. Então aquela mesma voz falou, porque você tinha dúvidas, e porque você acreditava que você só era água, você desconhecia a sua essência. Como você confiou e se entregou ao vento, você sabe que a sua verdadeira essência permanece. Eu nem tenho o que falar, porque primeiro que esse conto é muito lindo, né? Ele fala um pouco do que eu venho falando de outras formas, né? Que pra gente, pra alguma coisa nova nascer, alguma coisa tem que morrer. Então, a gente nunca volta a ser o mesmo. A gente se entrega à mudança e vive o ciclo, mas vira outro. E por que eu trouxe esse conto especificamente? Para falar sobre o quê? Eu trouxe esse conto porque essa é uma história que vem se construindo na minha cabeça há um tempo, que é sobre a diferença primordial hormonal entre meninos e meninas. Eu vi uma matéria há um tempo sobre exaustão feminina em relacionamentos heterossexuais, enfim, e isso me levou a pensar muitas coisas. Então, o que eu queria falar é o seguinte, os homens, hormonalmente, tá, gente? Eu não tô aqui levantando nenhuma bandeira. Hormonalmente, meninos são solares e lineares. O sol é o mesmo todos os dias. Quando tá nublado, não é culpa do sol, ele tá lá, igualzinho. A gente só não vê, entendeu? É culpa da nuvem, não é do sol. Então,
Os meninos são lineares, eles são como o Sol. As meninas são cíclicas, nós somos lunares. E o que eu quero dizer por cíclicas? Nós temos períodos, nós ciclamos a cada 28 dias. Hormonalmente nós mudamos a cada 7. E como é que você encaixa uma coisa na outra, né? E os ciclos, então a gente vai vivendo isso, né? A gente tem a nossa lua cheia, que a gente está para o mundo, aí a gente vai minguando, aí a gente entra na nossa lua nova, em que a gente menstrua, então é o nosso período de morte, e aí a gente começa a crescer para estar em outro ciclo de vida de novo. Então, a minha impressão é que as mulheres, de maneira geral, quando estão conectadas com a verdadeira natureza delas, primitiva, selvagem, elas têm mais facilidade de entender isso, que está em tudo, que são esses ciclos de morte e vida. O regato que precisa morrer como água, para nascer como vapor, para precipitar como água do outro lado. As mulheres, quando estão conectadas, porque elas vivem isso na pele. Então, os ciclos de morte, para nós mulheres, de maneira geral, e eu estou fazendo uma generalização aqui, são menos dolorosos ou são mais compreendidos. Porque a gente tem isso nas nossas vísceras, é literal pra gente. Todos os meses a gente tem um ciclo de morte acontecendo no nosso corpo, porque a menstruação é um ciclo de morte. É um ciclo de morte do potencial de uma vida que poderia ter sido gerada naquele ciclo. Então, é um ciclo de morte real, que se vive, que envolve dor. Então, eu entendo que pra gente é mais fácil. Os homens estão muito apartados desse ciclo. Então, quando nos relacionamentos ou na vida pessoal, eles passam por ciclos de morte, e todos nós passamos por ciclos de morte, é muito duro para eles entender que é um período de um lugar cíclico, entende? É muito duro compreender esses ciclos quando eles... Primeiro, quando a gente é culturalmente ensinado a ser estável, isso é uma dificuldade. Então a gente é criado para buscar controle, para buscar estabilidade, para buscar previsibilidade. Só que isso não é natural. A gente é ensinado assim, só que isso é zero natural. Então você é criado para buscar todas essas coisas e de repente você vê a sua vida totalmente fora de controle, sem previsibilidade e totalmente instável. Aí você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu volto para aquele lugar que eu estava antes? Porque aí os homens buscam ajuda e, enfim, eu convivi com muitos meninos, eu fui casada, eu tive relacionamentos e eu convivi com homens que passaram por crises grandes. Quando eles estão buscando um eu anterior, entendeu? Eles vão buscar ajuda na esperança de voltar a ser quem eram, porque eles reconhecem que esse período de morte não é deles, não é verdadeiramente eles. E na verdade não existe retorno, né? Você tá num período de morte porque o ciclo, ele é cíclico, é circular, sim, mas ele não é um círculo fechado nele mesmo. Ele é um círculo que vai para outro lugar, e vai para outro lugar, e vai para outro lugar. Então, você vai passar desse período de morte e vai ter um período de vida de novo, mas não vai voltar para esse lugar, você vai voltar para um lugar aqui na frente, sendo outro. E eu acho que isso gera muita angústia. E aí gera uma... E foi por isso que eu comecei o vídeo, né, e comecei esse pensamento, gera uma desconexão. Porque cada vez mais as mulheres estão buscando se conectar, estão buscando saber mais de si, entender mais seu ciclo. E os homens estão muito atrás disso. E eu entendo, tem muitos homens correndo atrás, e eu vejo isso. Só que tá desproporcional. E aí eu cheguei num outro ponto que também né, de por que é tão difícil se relacionar e por que é tão diferente. Que como as mulheres estão há muito tempo buscando, e existe esse abismo, né? Eu fiquei pensando, e isso é uma coisa minha, não tem embasamento, né, científico nenhum, de que na verdade a gente já vive relacionamentos, nós meninas, tá? Homoafetivos, heterossexuais. Por quê? Porque as nossas trocas já são com outras mulheres. A nossa rede de apoio é feminina. As nossas trocas mais profundas e verdadeiras, afetivas, são com outras mulheres. Mas a nossa opção sexual é heterossexual, é transar com homem. Então, assim, foi um compiladão de muitas coisas que eu pensei, tá? Eu acho que quanto mais a gente entender, a gente agora, meninos e meninas, dos nossos ciclos, entender que existem sim, dentro de tudo que a gente vive, relacionamentos afetivos, familiares, de trabalho, períodos de morte, que são seguidos de períodos de vida e que a gente tem que aceitar esses períodos de morte como parte do nosso processo,
e tem que viver essa resiliência, tá? E a gente tem que ir vivendo esses ciclos e buscar se conectar cada vez mais com isso, sabe? Com essa natureza, vida, morte, vida, nascimento, morte, renascimento, que eu falei na Páscoa, né? E que eu vou sempre voltar para esse lugar. E era isso, gente. Eu acho que esse continho é muito bonitinho. É um regatinho que chega no deserto, então é uma água que tem que abrir mão de ser água para virar vapor, para voltar a ser água. Então eu queria que vocês pensassem assim, vou propor uns pensamentos aqui para os meninos. Se vocês passaram por crises, vocês entendem os seus períodos de morte? O que isso te gera, né? Para onde isso te leva numa sociedade que te cria para não lidar com isso, né? Não lidar com a morte. Para as meninas, vocês percebem seus relacionamentos sendo homoafetivos heterossexuais? Onde é que estão as trocas de vocês e por que é tão difícil trocar homem e mulher? Por que a gente não consegue esse lugar de vulnerabilidade verdadeira? E para todos, nos ciclos, vocês conseguem abrir mão disso aqui, da matéria, para a permanência da essência? Para que mude tudo, mas o que é você de verdade, a sua verdadeira essência permanece? Isso é o mais importante, é a não identificação com os papéis. Tudo o que você está é o que você não é. Parece muito difícil, mas todos os papéis que você cumpre, você está mãe, porque um dia você não foi mãe, você está psicóloga ou qualquer outra profissão, porque um dia você não foi isso, você está com esse corpo, porque um dia seu corpo foi diferente e daqui 5 anos será outro, você está filha, você está namorada, esposa, whatever, você está amiga, você está irmã, tudo que você está, você não é. Então, quando tira todos esses papéis, todas essas camadas, sobra você, quem você realmente é. Então, esteja disposto a abrir mão dos papéis, ou pelo menos a não se apegar a eles, não se identificar com eles. Ok? Achei que ia ficar super curto, não ficou, mas acho que foi uma conversa muito legal. Acho que a partir da semana que vem vou começar a disparar vídeos aqui sobre o meu trabalho com contoterapia, sobre os grupos que eu tô formando, a gente vai começar a ter venda aqui, então, gente, movimenta aí, curte, entendeu? Comenta, compartilha, não custa nada. Curtir é 2 cliques, 2 segundos, ajuda a tia, né? Engaja. E vamos que vamos, semana que vem tem mais. Fiquem com Deus, bom fim de semana e beijo da tia.